Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje, na leitura de hoje, eu vou ler a introdução ao livro de Gênesis na Bíblia Brasileira de Estudo, uma Bíblia cuja tradução é Almeida século XXI. Aqui quem fala é o Eduardo e muito obrigado por estar me acompanhando. Aqui nas introduções dessa Bíblia, a gente responde a algumas perguntas. A primeira dela é o quê? E nessa sessão diz o seguinte: o título do segundo livro do Pentateuco, Êxodo, isto é, Saída, define com perfeição do que a obra trata. Na verdade, Êxodo é também um livro de começos, no caso do começo da transferência de um grande povo para uma nova terra, onde formaria uma nação livre. É também um livro do começo porque mostra Deus num outro tipo de ação. Até então ele agira interventivamente na vida de famílias, como nas de Noé e Abraão, no livro de Gênesis. Agora ele vai intervir na vida de um povo. Deus é um Deus que intervém para estancar a injustiça entre os homens. Deus é um Deus que intervém para que o seu propósito de cuidado para com os seres humanos se realize. Deus é um Deus que espera que nos juntemos ao seu projeto, cujo resultado o glorifica e abençoa os que estão em aliança com ele. O livro de Êxodo conta basicamente a história de Moisés para contar a história de um povo. Como Abraão, a vida de Moisés estava resolvida, mas havia muito mais de Deus para ele, como há para nós. O livro de Êxodo conta a história de mudanças pedidas por Deus, mudanças dirigidas por Deus, mudanças protegidas por Deus. Agora outra pergunta: quem? Tal como sugerido para o livro de Gênesis, a tradição afirma Moisés, o profeta, legislador e líder do povo de Israel, como o autor de Êxodo. No entanto, o livro não traça uma biografia de Moisés. O biografado, na verdade, é Deus. Êxodo é o livro de Deus, do Deus que age. Apesar das questões editoriais discutidas, podemos dizer que Êxodo tem origem mosaica. Assim, Êxodo é mesmo o livro de Moisés. Seu nome é referido diretamente umas 300 vezes no livro. Pergunta: quando? O livro do Êxodo começa antes do Êxodo, isto é, antes da saída dos hebreus do Egito. Começa com o nascimento e a infância de Moisés, cujo êxodo, livramento da morte certa quando bebê, compõe o primeiro drama da intervenção divina na vida dos hebreus. O livro divide a vida de Moisés em 3 períodos de 40 anos cada. Os primeiros capítulos tratam dos 80 anos iniciais. Depois aparecem os últimos 40 anos, que são narrados também em Levítico, Números e Deuteronômio. Desse último período, Êxodo se ocupa dos 3 primeiros meses. A segunda metade coleciona as leis que Deus estabeleceu por meio de Moisés, para que o povo tivesse uma vida boa na terra para onde estava indo viver. Essas leis são mais explícitas no livro de Levítico. Respondendo à pergunta por quê? O conteúdo do livro de Êxodo visa deixar manifesto que Deus age na história. Ele age quando livra Moisés da morte. Ele age quando livra o povo hebreu da servidão. Age quando livra os liderados por Moisés de morrer no deserto. Age quando providencia leis que fariam o povo feliz se este obedecesse aos mandamentos ministrados desde o Sinai. Quando, a partir do capítulo 20, essas leis são codificadas, fica evidente o amor de Deus, bem como o convite a que o povo hebreu não se esquecesse do testamento, aliança. Viver implica obedecer bem. Viver bem implica obedecer bem. A pergunta: a quem? O livro de Êxodo foi escrito para o povo se lembrar de que Deus estava ao seu lado desde a sua formação, nos primórdios com Abraão em Canaã. O fato mais marcante de sua história, que foi a libertação das forças do faraó, foi uma intervenção direta de Deus, como cantariam depois os salmistas, como no Salmo 136. Não foi a sabedoria de Moisés que libertou o povo e nem a resistência de sua gente. Foi Deus diretamente. Moisés foi capacitado para liderar com palavras e exemplos. Foi Deus quem, através de pessoas inspiradas, que disseram ao povo que marchasse, deu a este povo as condições para a travessia. O povo não bebeu da própria fonte. O povo bebeu de Deus. Os leitores modernos são diferentes dos primeiros que ouviram a história. No entanto, as necessidades de cuidado e de livramento são as mesmas. O livro de Êxodo mostra que Deus cuida e livra. Onde? O livro de Êxodo foi escrito pouco depois dos fatos que conta, o êxodo e a recepção das leis de Deus.
o contexto foi evidentemente hebreu, ainda que a redação final possa ter sido posterior. Essa daqui foi a leitura da introdução ao livro de Êxodo na Bíblia Brasileira de Estudo. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até o meu próximo vídeo.